Pessoal, eu sou a Páblia, eu sou uma das instrutoras de yoga da Escola de Yoga Online Ser Alquimia. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje nesse vídeo eu irei falar sobre o segundo yama, Satya, traduzido como a verdade. Mas antes de continuar com esse vídeo, logo aqui embaixo tem um link para inscrição do nosso canal, tem também o contato das nossas redes sociais, o Ser Alquimia Yoga, o nosso Instagram, por onde você pode mandar algum comentário, mandar alguma dúvida, sugerir algum tema ou querer compartilhar alguma informação. E tem também o nosso site, por onde você pode se sentir, se desejar, agendar uma aula experimental. Como eu disse, a gente vai falar sobre Satya, o segundo yama, que faz parte da obra dos textos clássicos do Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali. E lá nesse livro, ele começa, nesse texto sagrado, ele começa a falar sobre esses códigos de conduta ética e moral, de valores, que são estabelecidos muito mesmo antes da gente começar a nossa prática de asanas, a nossa prática de pranayamas, por exemplo. Então, a partir desses valores que ultrapassam fronteiras que não pertencem a uma civilização, a uma sociedade, uma determinada época, podemos de fato determinar como prioridade em nossa prática, além do tapetinho, o que é o não ferir, o que é falar a verdade, o que é ter uma disciplina, o que é ter flexibilidade, enfim, todos esses códigos, como eu disse, que são descritos como yamas e niyamas, eles antecedem a própria prática física, para que a gente possa adentrar a nossa prática lá no tapetinho, naquele momento do dia, com uma mente mais aberta, mais expansiva, de mais autoacolhimento e de menos julgamento. Satya, que é traduzido como a verdade, o compromisso com a verdade, tem uma relação direta com o primeiro yama, a ahimsa, a não violência. A partir do momento em que nós identificamos padrões de fala, às vezes de um lugar de muito ego, de muito centramento, que eu tenho toda a razão, que eu sempre falo a verdade, que eu não consigo omitir nada e que eu tenho uma interpretação diferente dessa situação, a partir do momento que eu observo que dentro dessa dimensão onde nós vivemos é muito difícil definir quem tem a verdade absoluta, se é que alguém tem a verdade absoluta sobre algo. A verdade, dentro desse contexto social que nós vivemos, ela pode ser sim considerada como relativa em determinadas situações, em determinados contextos. A partir do momento que eu identifico que existe uma realidade criada dentro da minha mente, estabelecida a partir das minhas experiências e das minhas sensações, que não necessariamente é a realidade entendida por uma outra pessoa dentro daquele mesmo contexto, porque a experiência que ela obteve através das sensações, né, que vem por meio dos nossos órgãos sensoriais, dos nossos órgãos de percepção, é diferente. Então, são pontos de vista diferentes a partir de um mesmo contexto. Não significa que alguém não tenha razão, né? A gente está falando aqui de uma forma geral. Existem situações de fato que vão identificar, vão caracterizar o fato em si como uma injustiça social, por exemplo. Eu posso sim me falar, né? Não tá legal, esse tipo de abordagem, esse tipo de fala está ferindo a mim, está ferindo a outra pessoa, não é bem assim, eu não posso julgar essa pessoa sem antes ouvi-la. Então, dentro do yoga, dentro dessa tradição de autoconhecimento, quando a gente fala em uma palavra tão corriqueira como verdade, tudo tem que ser analisado, e analisado às vezes de uma forma que não é meramente a minha percepção individual, é tentar entender realmente todo o contexto e que todas as pessoas que estejam envolvidas nessa situação tenham voz e possa falar e possa se comunicar ou até mesmo se justificar. A gente tem, né, infelizmente,
muitas ideias, ideologias pré-concebidas. E essas ideias pré-concebidas que geram conceitos, geralmente nos colocam nesse lugar de julgamento, às vezes de auto-julgamento, até mesmo porque a verdade, ela começa dentro da gente. E como eu posso encontrar essa verdade? É difícil, né? Como eu disse, é algo muito sutil, mas eu acho que quando dá aquela sensação de paz interna, que, nossa, eu vou dormir bem. Eu vou dormir bem porque eu falei aquilo que era necessário, aquilo que era importante naquele momento, naquele dia, com aquela pessoa. Eu falei de um lugar de muita assertividade, de um lugar de muita compreensão, um lugar também de escuta. Então, essa sensação de pacificação e de harmonização que acontece dentro da gente pode ser um ponto norteador para que eu possa definir se realmente eu me conectei, eu me comuniquei com a verdade. Ao contrário, se eu vou dormir depois de uma certa situação de conflito, com muita atividade mental, com muita confusão, sabe, com aquela coisa de devia ter falado ou devia ter me calado, talvez essa sensação, ela pode identificar que não, eu não estava com a verdade naquele momento, ou talvez eu deveria escolher um outro momento para falar. A verdade, esse compromisso com a verdade, parte desse autoestudo, desse autoconhecimento. E a partir daí a gente vai ver que existe uma verdade absoluta. Essa verdade que é descrita em vários textos de várias tradições, que não se limita a essa dimensão que nós estamos vivendo. É uma verdade onde não existe essa diferença entre os fatos, entre as situações, porque elas ocorrem dentro de uma ordem, dentro de uma causa. Eu vou finalizar o vídeo lendo aqui, pegando a minha colinha, um poema muito bonito do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Verdade. E lá no início do poema, ele fala: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Mais adiante ele fala: ainda não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade. E finaliza o poema dizendo: cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia. É difícil a gente enxergar a verdade na sua totalidade quando existe muita ilusão, quando existe muito ego, quando existe muita projeção e identificação com os nossos personagens. E um dos personagens que nós carregamos é esse que detém toda a verdade diante de todas as situações. E quando a gente começa a se auto-observar e se direcionar em um caminho de autoconhecimento, a partir de um silêncio, a partir de um entendimento, através das várias ferramentas, né, que o yoga e outras tradições disponibilizam para que a gente possa trazer esse aquietamento mental, a gente começa a perceber que a verdade, ela pode ser oportuna, ela pode ser dita em momentos mais oportunos. Ela não precisa atravessar e ferir o outro, porque eu posso até ter uma certa razão dentro de alguma situação, mas eu preciso, né, observar se aquela pessoa, se aquelas pessoas, elas estão de fato prontas, elas estão com uma escuta ativa para que possa enxergar a mesma percepção diante do mesmo fato. Como eu disse lá no início, estamos aqui diante de um mundo, uma dimensão onde a verdade ela é muitas vezes, na maioria das vezes, relativa. E essa auto-observação, que é um dos caminhos, né, que a meditação e outras ferramentas do yoga nos traz como um convite, para que justamente a gente possa entender qual o melhor momento, qual situação eu devo falar, me comunicar, ou em qual situação de fato eu devo me calar.
Então é isso que eu tenho para falar hoje. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade com os yamas e espero vocês até o próximo vídeo. Hariom, Namastê!